Tudo bom, galera? Então, complementando o vídeo anterior, a gente vai falar um pouco das três gerações da escola dos análises e do materialismo histórico dialético, né? Bem, a primeira geração, são três gerações. A primeira geração é com destaque para Marc Bloch, que é um grande historiador. Ele morre no campo de concentração em Lyon, França. Ele é judeu. E ele vai ser morto pelo açougueiro de Lyon, Klaus Barbie, que depois vai morar aqui na Bolívia, na América do Sul, né? Bom, esse Marc Bloch e Lucien Lefebvre são os dois primeiros grandes historiadores da Escola dos Análises de 1929, França, né? Eles vão romper com a história do positivismo, né? O positivismo tem grande influência na história, na política brasileira, não na história, mas na política, na história também, porque nosso livro didático é cheio dos heróis, cheio dos homens brancos, e o positivismo é essa história dos grandes heróis, dos homens brancos, tá entendendo? E no caso da história brasileira, né, além disso, ele vai ser responsável pela nossa bandeira, pela essa questão a filosofia do exército de querer intervir sempre na política do Brasil. Uma ordem chega o progresso, é um lema positivista, né? Quando você chega no nono ano e no terceiro ano, isso é matéria, tá? Mas é só para esmiuçar. Bom, a primeira geração é a geração de ruptura, né? Vamos acabar com essa história factual, política, né? E vamos dar destaque a uma história mais econômica. Essa primeira geração vai colocar neste paradigma. Lembrando que nessa história econômica, porque está em grande ênfase o surgimento da União Soviética, né? O primeiro país socialista, e eles vão utilizar como influência também, aí vai surgir a questão do materialismo histórico dialético, que é uma coisa inventada por Marx, né? Que vai ter muita influência na historiografia brasileira. Vários grandes historiadores brasileiros utilizavam esse método. Destaque para Caio Prado Júnior, que vai falar sobre a questão dos ciclos econômicos, essa invenção, a grande invenção do Caio Prado Júnior. Florestan Fernandes, um dos fundadores do PT, né? Que foi professor de Fernando Henrique Cardoso, que também utilizava o método, né? Fernando Henrique Cardoso utilizava o método do materialismo histórico dialético, muito claro, né? No seu trabalho sobre a teoria de dependência, né? Esse é o trabalho do Fernando Henrique. Eu cheguei a lê-lo já. Então, o materialismo histórico dialético tem muita influência na história brasileira, bastante, tá? E voltando para os análises, né? Porque os análises vão dar poder guarita a essa história mais econômica, né? Que o materialismo histórico dialético enfoca, né? Diga-se de passagem. E a segunda geração, já na década de 40, um destaque para Fernando Brandel, que vai falar sobre a história de longa duração, né? Seu principal livrinho é sobre o Mediterrâneo, tá? E ele vai falar sobre as permanências e rupturas na história, né? Nessa época, a escola dos análises já não são mais rebeldes, eles são, de fato, já dentro das principais universidades do mundo, já são maioria, né? Eles vão dominar já todo o paradigma do século XX, né? Que vai sofrer uma ruptura, mas dentro da escola, no final da década de 60. Justamente que os intelectuais já começaram a ficar cansados, tanto estamos em década de 60, auge da Guerra Fria, né? Tanto da questão americana quanto da questão soviética, que influencia na produção acadêmica, isso é fato, né? Então, o materialismo histórico dialético, que tinha muita proeminência, começou a ser quebrado, né? Então, vamos pensar mais em uma história mais identitária. Vamos dar mais luzes a vários atores históricos, até então desconhecidos, né? Que dava-se muita ênfase às questões econômicas, à história
de longa duração, mas a história da mulher, a história do negro, a história do índio, a história do LGBT, né, a história do trabalhador em si, né, a história vista por baixo, a microhistória, isso vai começar a surgir a partir de finalzinho dos anos 60, né, a quebra de paradigmas nas ciências é o ano de 68, o ano mágico, né, então vamos ter novos paradigmas a serem abordados, né? Fala história em migalhas, né? Vai ter um camarada chamado Carl Ginzburg, que ele vai falar sobre a microhistória, né? Aquela história bem cotidiana que até então não era aventado, né? Por exemplo, quando você olha quem construiu Brasília, aí a pessoa vai dizer, Oscar Niemeyer, JK, não, cara. Foi um trabalhador nordestino, né, que foi para lá, né, junto com vários companheiros dele, que vai construir a cidade de Brasília, né? Isso ele vai ter ali, você vai ter um conjunto, né, de várias micro histórias construindo aquela história maior, né? A micro história ela vai desvendar essas relações, né? Então aquilo que é invisível, né, mas que está lá. Né? A história é feita por todos nós, das pessoas simples, as pessoas que pegam ônibus, as pessoas que vão para as fábricas, as pessoas que vão deixar uma pizza, essas pessoas, nas suas relações na cidade, nos bairros, né? Que vai construir a história de um país, a história de um continente, a história de um período histórico que a gente vai acabar esmiuçando, que o historiador ele faz esse trabalho. Tá entendendo? Então é essa questão da mudança de paradigmas, que antigamente, quando a história surge no século XIX, era do rei, da rainha, do politicão, né? Não. A partir da escola dos análises, à medida que ela vai avançando, né? Ela vai rompendo os novos paradigmas até chegar na história da mulher, né? Na história de uma florista, na história, por exemplo, do que a gente está vendo agora, o Luiz Gama, né? Luiz Gama, ninguém conhecia o Luiz Gama, agora todo mundo está querendo saber quem é o Luiz Gama. Luiz Gama é o grande abolicionista do século XIX, né? Um camarada que foi vendido pelo seu próprio pai, né? Ele nasceu livre e o pai dele vendeu essa criança. Ele se transformou num advogado prático e conseguiu libertar mais de 1.000 escravizados, né? Então a gente está pegando essas histórias, micro histórias, e transformando numa história real. Então é assim que a gente está fazendo a história hoje. E às vezes essas pessoas não estão no livro didático, né? Muito cuidado com essas questões. E se você pegar o Enem, não tem o seu livro didático, tranquilo? É por isso que tem que ter um professor.